vou falar de uma ferramenta que é simples, básica e que a grande maioria das empresas já tem essa ferramenta, porém não usa, não se apropria dela como deveria. Esses passos que eu vou falar, esses 4 passos, talvez a grande maioria das empresas já possuem e até muitas vezes até já descritas. Só que o que acontece? A grande maioria não se apropria da ferramenta, ou seja, não usa esse instrumento, né? Essa técnica, essa prática de gestão como poderia. E o uso adequado desses passos, dessas ferramentas que eu vou falar para vocês, ajuda e muito a aumentar a produtividade das pessoas. Então, eu vou falar sobre como definir as responsabilidades de uma função. Algumas empresas têm isso como definição de perfil, gestão por competência, enfim, cada empresa tem um nome definido que trata do tema definição das descrições de funções. Então, eu vou falar aqui, depois, passo a passo, né, como melhorar o uso dessa ferramenta que a grande maioria das empresas já conhece ou já possui descritas. Depois eu vou falar sobre como definir o conhecimento técnico, né, que faz parte também da entrega que o colaborador precisa dar para a organização. Vou falar também de como melhorar a competência comportamental e também falar sobre resultado. Na verdade, isso aqui tudo pode ser definido de várias formas, pode ser entendido como gestão por competência, ou algumas pessoas também conhecem como chá, né, dentro aqui do conhecimento técnico, conhecimento, habilidade, atitude. Então, não interessa aqui o nome que a sua empresa usa, ou se ainda não conhece. Eu vou ensinar passo a passo como implementar isso na sua empresa e, consequentemente, gerar melhor produtividade. Então, para quem que essa aula pode ser útil? Né? Então, se você é um empresário, ou se você é um gestor de equipes, ou também se você é um gestor de RH. Então, se você é empresário, gestor de equipe ou de RH, essas dicas que eu vou dar aqui para você poderão ser muito úteis aí no seu dia a dia e, consequentemente, vai melhorar o comprometimento das pessoas, o seu desempenho e, consequentemente, também melhor produtividade no seu trabalho. Então, se você aí é um gestor de equipe, um empresário, um empreendedor, acredito que poderão ser muito úteis aí as dicas que eu vou estar passando para vocês. Mas eu gostaria, antes disso, falar um pouco sobre a gestão de pessoas em si, tá? A gestão de pessoas, ela tem uma parte dela, eu vou dizer assim, que a gente chama de uma parte tácita, implícita. O que eu quero dizer com isso? Como a gente trabalha com o ser humano, tem uma parte da gestão que é difícil de você escrever, tornar isso explícito, né? E como que a gente faz para aprimorar essa parte da gestão? Né? Aqui envolve a parte de motivação, a parte de conhecimento sobre o ser humano, como é que você humaniza a gestão dentro de uma empresa. Então, algumas áreas, algumas partes dessa gestão, é difícil a gente descrever, explicitar. Mas o que acontece? Certa vez um professor deu um exemplo que eu acho que é bem oportuno falando dessa parte dessa gestão. Ele disse que algumas partes do ser humano funcionam como o vento. O vento, por exemplo, você não consegue pegar o vento, dizer que cor ele tem, mas você sente os efeitos dele. Por exemplo, desde uma breve brisa até um furacão. Então, você não consegue medir, descrever, mas você sente as consequências dessa gestão. Então, existe uma parte da gestão de pessoas que é essa parte tácita, é uma parte, assim, humana, que é difícil você traduzir, descrever. Mas existe uma outra parte, que é uma parte explícita, que você trabalha com técnicas, não que essa outra não se tenha técnicas para trabalhar, mas aqui é uma técnica explícita, uma técnica que você pode trabalhar, descrever,
Porque fazer a gestão de pessoas não é diferente das outras áreas da empresa. Fazer a gestão de pessoas também tem técnicas. Existem especialistas, existem ferramentas da mesma forma que você cuida das outras partes, das outras gestões da empresa. Então, como é que você cuida do seu estoque? Existem softwares, existem métodos, existem metodologias. Então, na gestão de pessoas, também funciona assim. E hoje eu vou estar falando de uma técnica que, se for bem utilizada, se for bem aplicada na empresa, você já tem 50% da sua gestão andando bem. E eu vou começar falando e utilizando como exemplo a gestão do casamento, tá? Por que eu gosto muito de utilizar esse comparativo ou essa analogia? Primeiro, porque o casamento é uma coisa que a grande maioria das pessoas já vivenciou, não necessariamente casando, mas vivenciando o casamento dos pais, de um amigo, enfim. É difícil o adulto que não tenha convivido com alguém numa relação de casamento. E o segundo motivo que eu gosto muito de me utilizar dele para explicar esses 4 passos, é porque eu também tive que aprender muito com o meu casamento. Afinal de contas, aí são 20 anos de casada, e o mais extraordinário ainda que é com o mesmo marido. Então, eu também tive que aprender muitas coisas sobre ele, mas eu acho que o grande aprendizado que isso me trouxe foi eu poder ver as similaridades que existe entre você casar, ou seja, manter um casamento, e você trazer isso para o mundo empresarial, para a gestão de pessoas. Então, eu vou iniciar falando desses 4 passos, me apropriando e me utilizando do exemplo do casamento. E aí tem uma música do Kid Abelha, se não estou enganada, que fala amante profissional. Essa música traz o exemplo de um candidato, de um perfil, de um homem, né? Com algumas características, e eu vou me apropriar desse exemplo para poder ilustrar melhor o que eu quero dizer. E por que eu vou me utilizar do exemplo de um homem e não de uma mulher? Porque o exemplo do homem retrata mais a realidade que é o dia a dia das nossas organizações em se tratando de gestão de pessoas. E por que eu gosto mais de utilizar do exemplo masculino do que feminino? Não por ser feminista, mas eu acho que o exemplo traduz melhor aquilo que é o dia a dia das organizações. E por que eu uso esse exemplo? Porque existe um dito popular que diz que existem 7 mulheres para cada homem. Então, vocês vão de convir comigo que para achar um parceiro para casar é muito mais fácil para o homem do que para a mulher. Porque nós, mulheres, temos que disputar com mais 6 mulheres. E imaginem manter um casamento sadio disputando com mais 7 mulheres ali no mercado. Então, eu vou me apropriar desse exemplo e vou me utilizar para poder exemplificar, para poder vocês entenderem melhor como isso funciona lá na gestão de pessoas. Então, me utilizando dessa música do amante profissional, aqui ele traz algumas características de um candidato, de um profissional, vamos dizer assim, onde ele diz que pode resolver todos os problemas. Eu não acredito que um profissional assim resolva todos os problemas, mas eu acredito que uma boa parte resolva sim. E o que essa música traz de características no perfil desse candidato, tá? Então, ele diz que ele é moreno, alto, bonito, sensual, carinhoso, bom nível social, inteligente, à disposição, discreto, realiza os sonhos sexuais, ainda é amante, ainda é profissional. O que quer dizer isso? Aqui traz algumas características, né, que resolve, digamos assim, atende uma grande expectativa de uma grande parte das mulheres. Mas o que isso tem a ver com o nosso assunto e o que isso tem a ver com os 4 passos? Eu vou mostrar agora o que seria você construir esses passos, esses 4 itens aqui,
ou seja, a entrega que um colaborador precisa, e o quanto é importante ter isso bem claro, bem definido dentro de uma empresa, tá? Isso aqui também pode ser traduzido com definir as funções, definir a entrega que um colaborador precisa dar dentro de determinada equipe de trabalho. Então, falando aqui, vocês estão vendo que esse moço aqui, ele tem algumas características, né, extremamente relevantes, importantes. Agora eu pergunto assim para vocês, manter esse profissional, buscar esse profissional no mercado, certamente não é uma tarefa tão fácil. Agora, quanto mais características, quanto mais exigências eu tenho desse candidato, né, que eu exijo desse colaborador, mais difícil é de eu encontrar esse profissional no mercado e mais difícil é também de eu reter ele dentro da minha empresa. Então, se eu quero... Então, na verdade, todas as pessoas querem um bom parceiro para casar. A mesma coisa, todas as pessoas também querem bons profissionais para trabalhar. Agora, eu preciso ver o quão exigente eu sou e quanto também eu tenho de atrativos para trazer esses candidatos e para reter esse candidato dentro da minha empresa. Então, o que seria eu construir esses 4 passos com base nesse exemplo que eu estou dando aqui do casamento? Então, seria mais ou menos assim, eu definir o perfil de homem que eu quero para casar comigo, né? Quais são as responsabilidades, atribuições que eu gostaria que esse meu futuro esposo, esse meu candidato tivesse? E o que para mim é importante para manter uma boa relação? Então, se eu tiver isso bem claro, bem definido, bem detalhado, melhor eu vou conseguir fazer com que essas pessoas se comprometam com isso. Algumas vezes isso são coisas básicas, gente, mas acontecem muitas coisas nas organizações por deixar de cuidar de algumas coisas que são bem simples, como é o exemplo aqui de não ter claro o que eu espero das pessoas dentro da organização. Então, o que seria aqui, trazendo para o nosso exemplo aqui desse moço, ou desse candidato, ou desse meu parceiro aqui que eu escolhi para me casar? Eu preciso dizer a ele, eu preciso ter claro quais são as atribuições que eu espero dele. Porque não dá para dizer que todos os homens são iguais, que todas as pessoas são iguais, que todas as mulheres são assim, que todos os homens são assim, que todos os colaboradores são assim. Existem perfis de pessoas, existem competências que precisam ser trabalhadas. Então, nesse exemplo aqui, se eu quiser que o meu marido, o meu candidato, se eu quiser ter filhos, por exemplo, é um tipo de perfil, é um tipo de pessoa que eu preciso. Se eu não quero ter filhos, é um ponto importante nessa relação que eu preciso definir. Então, aqui no caso, seria eu definir as responsabilidades que eu espero desse candidato, qual é o perfil técnico que ele precisa ter. Nesse caso aqui do exemplo, seria ele ser moreno, ser alto, ser bonito, né, que são as características técnicas que está se colocando aqui nesse candidato. E o que seria uma parte comportamental? Aqui ele está dizendo que ele é carinhoso, que ele é atencioso, né, à disposição. Então, são competências técnicas, competências comportamentais importantes para que a relação tenha-se uma boa relação. E depois eu preciso definir também quais são os indicadores, que resultados eu espero dessa relação de trabalho, ou seja, também de casamento. Aqui, por exemplo, eu posso dizer assim, olha, para nós mantermos uma boa relação aqui, eu gostaria pelo menos de viajar uma vez ao ano, né? Então, o que eu estou estipulando aqui? Eu estou deixando claro aqui que, porque a nossa relação seja uma boa relação, eu viajo aí pelo menos uma vez ao ano. Um outro exemplo de indicador, eu, por exemplo, quero ter 2 filhos, 1 filho ou 3 filhos, né? Então, o que eu estou estipulando aqui? Eu estou dizendo aqui um número, uma métrica, né, que é uma exigência para que a relação seja uma boa relação. Então, resumindo assim, o que isso significa dizer? Que quanto mais exigências eu fizer desse candidato, mais dificuldades eu vou ter de buscar ele do mercado,
de reter ele no mercado. As mulheres que estão me acompanhando aí, não seria difícil nós pegarmos esse perfil aqui e irmos buscar nossos candidatos aí no mercado. Mas o que acontece? Então, quanto mais exigências eu fizer, mais dificuldade eu vou ter de reter e também de buscar esses profissionais do mercado. Então, aqui eu falei brevemente o que seria um perfil, né? E agora eu vou entrar nos 4 passos aqui para vocês aumentarem a produtividade. Então, o que acontece? O que tradicionalmente se faz dentro das organizações em se tratando de descrição de função, ou definição de perfil, ou definição de entrega de um colaborador, que o colaborador deve dar à empresa? Geralmente, esses passos, esses 4 passos, definição de responsabilidade, conhecimento técnico, competência comportamental e resultados, eles ocorrem de forma isolada. Não existe uma conexão dessa descrição com as demais práticas de gestão. Um outro ponto também é que elas não se conversam. Geralmente, a descrição de função ela é feita numa folha de Word, fica lá dentro da gaveta, ou serve para alguns documentos legais que a empresa possui. Muitas vezes, elas são descritas de formas muito amplas, muito subjetivas, e é difícil depois de você mensurar, acompanhar e saber exatamente onde é que a pessoa já faz bem e aquilo que ela precisa melhorar. Então, quanto melhor eu preparar essa lista, quanto melhor eu seguir esses passos, quanto mais claro estiver, eu mais vou ter facilidades depois de fazer a minha gestão. E aí eu vou detalhar agora um pouco esses passos de como que pode ser melhor descritos de uma forma mais criativa, de uma forma mais prática, mais simples. Então, quando eu vou fazer a descrição das responsabilidades, é importante que eu tenha claro quais são os processos que essa pessoa vai ser responsável. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de um vendedor. Eu preciso dizer se esse vendedor, claro que uma das tarefas básicas do vendedor é fazer a venda, né, atender o cliente. Mas essa pessoa, ela é também responsável por cuidar do estoque? Ela é também responsável para cuidar da vitrine? Isso tudo precisa estar bem claro, bem explícito, para que a pessoa saiba que essas são as suas atribuições. É muito comum a gente ouvir das empresas as pessoas dizerem assim, mas eu não vou fazer isso não é a minha atribuição. Eu acredito que vocês devem estar acostumados com esses termos aí. Mas o que isso significa dizer? Que muitas vezes não é dito para a pessoa que aquelas são as suas atribuições. E esse processo também é importante quando você vai selecionar uma pessoa para trabalhar na sua equipe. Por exemplo, o ano passado eu fiz um trabalho num restaurante e tinha uma colaboradora que ela foi contratada para trabalhar como caixa. E ela não queria trabalhar com o cabelo amarrado. E estava um vucu-vucu lá na empresa por causa dessa menina que não queria amarrar o cabelo. E eu fui conversar com ela e ela me disse assim para mim, olha, Edith, se for para mim trabalhar com o cabelo amarrado, eu não trabalho. E para um restaurante, isso é um item extremamente importante. Então, se tivesse bem claro quais eram as atribuições, quais eram as características, quais eram as competências técnicas, quais eram as competências comportamentais, essa pessoa certamente não teria passado por essa situação. E foi assim bem constrangedor, foi bem difícil de lidar com uma coisa que era tão simples de se fazer. E ela acabou depois até saindo da empresa. Então, quanto mais você for claro, explícito, eu preciso dizer aqui nas responsabilidades o que é que eu espero que aquela pessoa faz. De um modo resumido, que sintetize os processos da empresa. Então, no caso, pegando o nosso exemplo lá do casamento, eu preciso dizer se eu quero que esse meu candidato saiba cozinhar, que ele também se cozinhe na casa, que ele ajude a cuidar dos filhos, porque são coisas diferentes, entende? Se a pessoa precisa fazer ou não precisa fazer aquilo, são perfis diferentes, são habilidades diferentes que a pessoa precisa ter. Então, se eu deixar claro quais são as responsabilidades, pensando sempre nos processos, então façam as descrições dos processos, né? Os macrofluxogramas, entende? Então, é o estoque que eu tenho que cuidar, é a vitrine, é a limpeza da loja ou não.
Então, deixe claro para cada pessoa o que você espera dela em termos de atividade, em termos de atribuição, em termos de entrega. Que quanto mais isso estiver claro, quanto mais estiver definido, você melhor consegue fazer depois a gestão. Depois você tem que definir também os conhecimentos técnicos que essa pessoa precisa ter, precisa conhecer. Muitos deles, às vezes, é exigido até na própria contratação, mas a grande maioria você pode desenvolver dentro da própria empresa. E um outro ponto importante também, a forma de fazer, o jeito como você quer que a pessoa atenda o cliente, faça determinada tarefa, é da sua empresa. Você não consegue trazer esse profissional, muitas vezes, com aquela habilidade específica, com aquele jeito de fazer. Então, deixe claro quais são os conhecimentos técnicos que essa pessoa precisa aprimorar para ela poder desenvolver melhor a sua tarefa. E isso também vai ajudar bastante quando for definido os treinamentos que essa pessoa precisa fazer. Então, se isso aqui estiver bem claro, bem definido, bem alinhado, depois vai ajudar bastante lá na gestão. Outro ponto fundamental é a questão comportamental, né? As atitudes esperadas dessa pessoa. E aqui também é comum nas empresas ter lá no quadro a sua missão, sua visão, seus valores, porém elas não estão conectadas, não estão ligadas com o dia a dia, com as responsabilidades de cada um. E aqui que vem um ponto-chave. Pegue aqueles valores que você já tem na empresa, talvez não precisam nem estarem escritos, mas são aquilo que você acredita que é importante e traduz isso em comportamentos. Se você fizer esse alinhamento, gente, traz resultados significativos para o teu negócio. Só que o que acontece? Às vezes você tem lá a visão, mas não conecta com as responsabilidades de cada um. E muitas vezes você consegue traduzir aqui todo aquele conceito que muitas vezes está escrito em palavras. Você traduz aqui em atitudes. Como, por exemplo, você talvez tenha lá como um dos valores a ética. Você pode traduzir aqui na parte comportamental, ó, ética para mim é você não tratar bem o cliente, é você, por exemplo, não sair fazer fofocas. O ética também é você cumprir com aquilo que combinou com o cliente, ou com as outras pessoas, enfim. Você pode traduzir aqueles valores em comportamento para as pessoas. Tem coisas que às vezes são óbvias, são comuns para as pessoas que empreendem, mas não são tão comuns para as pessoas, não são tão óbvios às vezes para as pessoas. E se você tem essa lista aqui bem definida, depois vai facilitar para que você avalie, para que você treine, para que você direcione a orientação certa para cada pessoa. E o outro ponto são os resultados. É difícil você não ter uma tarefa, não ter uma atribuição que você não possa medir o resultado. Nem que seja através de uma satisfação, né? Através de uma pesquisa, ou através de um número, através de produtividade. Então, é importante que você tenha alguns indicadores numéricos que você possa dizer para a pessoa, olha, aqui você não conseguiu atingir o resultado que a gente estava esperando. É muito comum, por exemplo, quando as pessoas são contratadas, mas se conversar mais ou menos assim, ó, se você daqui a um tempo tiver um bom desempenho, você vai ter um aumento de salário. A pessoa se esforça para fazer aquilo, mas nem sempre é o quanto você esperava dela. Né? É a mesma coisa se eu perguntasse assim para vocês, vocês não acham que são bons esposos, boas esposas, bons namorados, bons amantes, enfim, é claro que vocês vão dizer que acham que são, né? Pelo menos eu acredito que a grande maioria se esforça para ser, pelo menos eu me esforço. Só que o que acontece? Esse meu esforço não necessariamente é aquilo que o outro espera. Então, se eu deixar claro, nesses 4 passos aqui, quais são as responsabilidades que eu espero de cada função, qual é o conhecimento técnico que essa pessoa precisa ter, tanto em termos de experiência, como em termos de habilidade, né, em termos de formação, tanto técnica quanto profissional, e quais são os comportamentos que eu espero de cada um, explicitar, traduzir
aqueles valores que são teus, que você acredita que são da empresa, traduz em comportamentos do dia a dia para cada pessoa. Seria como se eu dissesse assim, ó, eu gostaria que você fosse um bom companheiro, mas afinal de contas, o que é ser um bom companheiro? Então eu vou explicitar o que significa para mim ser um bom companheiro. Então essa lista aqui, depois eu traduzo que resultados eu espero dessa pessoa. Então na medida que eu tiver essa lista aqui, bem clara, bem definida, eu tenho o primeiro passo importantíssimo para mim fazer a gestão. Porque depois, com base nessa lista, com base nesse requisito aqui, eu consigo direcionar exatamente onde é que a pessoa não está fazendo bem, aonde é que a pessoa precisa aumentar a sua produtividade, aonde é que ela precisa dar um desempenho melhor e aonde é que ela já faz bem também. Mas se esta lista, se essa relação, se esse caminho não estiver bem claro, bem definido, não bem alinhado com as demais práticas de gestão, é como se eu fosse construir uma casa, né, e não cuidasse da base, né? Isso aqui é como se fosse a planta baixa, digamos assim, para você construir a sua casa, que é cuidar das pessoas, que é cuidar da gestão das equipes, né? Então, o passo primordial é você ter esse processo bem definido, bem descrito, bem específico, aonde diga toda a espera, toda a entrega que você tem com relação à sua equipe de trabalho ou especificamente com as suas funções. Isso aqui funciona como se fosse uma lista de supermercado, né? Onde você vai, você tem lá uma série de itens, uma série de observações que você precisa fazer, e aí para você não esquecer de nada daquilo que são importantes para ser trabalhados. Quem de vocês aí que já foi ao supermercado comprar mais de 30 itens e chegou em casa com os 30 itens que você precisava comprar? Certamente você deve ter chegado em casa com 35, 38 itens, mas não necessariamente aqueles 30 que você saiu para comprar. Então, essa lista aqui, ela funciona muito similar a você fazer a sua lista de supermercado, né? Que seria assim, ó, quando você senta para conversar com a pessoa, quando você senta para planejar qual é o treinamento que essa pessoa precisa, quando você senta para dar orientação, você não vai esquecer de nada o que é relevante, de nada que é importante para você fazer com o colaborador. Então, esses são os 4 passos que, na minha opinião, são básicos, fundamentais, se você quiser aumentar a produtividade da sua equipe. Então, se você já tem ali a sua descrição de função feita, se você já tem o seu perfil, ou se você já tem a gestão por competência, pense, dê uma alinhada e veja se você tem ela bem explícita, bem especificada, de forma que você possa trabalhar a gestão de pessoas com esse perfil aqui, com esses requisitos que você estabeleceu aqui. Isso aqui não pode ser uma folha que vai ficar na gaveta, isso aqui tem que ser uma prática que diariamente você tem que utilizá-la. E não interessa se você faz ela numa folha de papel, se você faz ela num caderno, se você faz num software, isso depende muito do tamanho da sua organização, do tipo de trabalho que você tem. Então, isso é um ponto inicial e fundamental para você começar a fazer a gestão de pessoas e, consequentemente, aumentar a produtividade. Então, como que a gente aumenta a produtividade de uma equipe de trabalho? É utilizando-se de ferramentas. E isso aqui é uma ferramenta. E é uma ferramenta que, se bem trabalhada, se bem fundamentada, se for bem específica, ela vai te ajudar significativamente nos resultados da sua equipe. Porque através dela fica claro para as pessoas o que é que a organização espera delas e também é possível avaliar, quantificar o quanto cada um está entregando para a organização, tanto em termos de comportamento, quanto em termos de competência, como também em resultados. Então, essa é a minha dica aí, para você aumentar a produtividade da sua equipe e também para melhorar os seus resultados.